Hollywood, esse universo que fabricou mitos, vendeu romances impossíveis e criou os galãs que conquistaram gerações inteiras. Também foi uma máquina de silêncios. Durante décadas, ser gay na meca do cinema era mais perigoso do que interpretar o vilão mais temido. E, no entanto, lá estavam eles, protagonizando musicais, ganhando prêmios, roubando cenas, enquanto escondiam sua verdade mais íntima, como se fosse o papel mais difícil de suas vidas. Gene Kelly, o mestre da dança e sua imagem pública. Nascido em 1912 em Pittsburgh, Pensilvânia, ele se tornou um dos dançarinos e coreógrafos mais influentes de Hollywood. Seu estilo combinava a dança clássica com movimentos atléticos, redefinindo o gênero musical no cinema. Filmes como Cantando na Chuva e Um Americano em Paris se destacam em sua filmografia, mostrando sua habilidade de fundir técnica e emoção em cada número. Ao longo de sua carreira, Kelly projetou uma imagem de masculinidade e charme que o transformou em um ícone. Entretanto, em uma época em que a dança masculina era frequentemente associada à homossexualidade, Kelly trabalhou ativamente para desafiar esses estereótipos. Em 1958, ele produziu um documentário para a televisão intitulado Dancing in a Men's Game, no qual colaborou com atletas proeminentes como Sugar Ray Robinson para demonstrar que a dança exigia habilidades atléticas comparáveis às de qualquer esporte. Alec M.C. Caven. Nascido em 1925 em Tunbridge Wells, Kent, Alec M.C. Caven ganhou destaque como um dos atores mais respeitados do teatro britânico. Seu treinamento na Royal Academy of Dramatic Art o preparou para uma prolífica carreira no palco, onde interpretou de tudo, desde clássicos de Shakespeare até obras contemporâneas. Sua atuação em Viagens com Minha Tia e seu monólogo de O Evangelho segundo São Marcos são especialmente memoráveis. No meio teatral, era sabido que M.C. Caven era gay, embora ele nunca tenha feito declarações públicas sobre o assunto. Ele manteve um relacionamento com o ator Geoffrey Burrage, que faleceu em 1987 devido a complicações relacionadas à AIDS. A descrição de M.C. Caven sobre sua vida pessoal refletia as normas de uma época em que a homossexualidade ainda enfrentava estigmas significativos. Ben Piazza, talento e tragédia em Hollywood. Nascido em 1933, foi um ator americano conhecido por sua versatilidade no cinema e no teatro. Apareceu em filmes como The Blues Brothers e teve uma carreira de destaque na Broadway. Apesar de seu talento, sua vida pessoal foi marcada por desafios devido à sua orientação sexual. Piazza foi casado com a atriz Dolores Dorne de 1967 até 1979. Posteriormente, manteve um relacionamento com Rainey Tripp de 1973 até seu falecimento em 1991 devido a um câncer relacionado à AIDS. A pressão social e a discriminação da época afetaram sua carreira e seu bem-estar pessoal. Charles Nelson Reilly, nascida em 1931, foi uma figura icônica da televisão e do teatro americano. Conhecido por sua personalidade extravagante e seu aguçado senso de humor, ele se tornou um rosto familiar em programas de concursos e talk shows. No entanto, por trás de sua faceta pública, Reilly enfrentou desafios relacionados à sua identidade sexual. Embora não falasse abertamente sobre sua homossexualidade na televisão, Reilly abordou sua vida pessoal em seu monólogo teatral The Life of Reilly. Nesta obra, ele compartilhou experiências de sua infância e carreira, oferecendo uma visão íntima das dificuldades que enfrentou em uma indústria frequentemente intolerante. Dennis Price, elegância e queda no cinema britânico. Quão grande pode ser uma queda quando o talento parece inabalável, mas o mundo exige que você esconda quem realmente é. Dennis Price, nascido em Berkshire, Inglaterra, no ano de 1912, parecia destinado à grandeza desde o primeiro momento em que apareceu na tela. Elegante, sofisticado, com uma dicção impecável e um ar naturalmente nobre, foi uma das joias mais brilhantes do cinema britânico do pós-guerra. Sua interpretação em Kind Hearts e de coronas como Louis Mazzini, o homem que assassina, um por um, todos os membros de sua família para herdar um título, é considerada uma obra-prima da sátira e do humor negro. Mas por trás dessa maestria como ator, havia um homem frágil, atormentado por um segredo que o acompanhou até seu último suspiro em sua homossexualidade. Graham Chapman, o humorista que quebrou todos os padrões. O que acontece quando a comédia mais absurda se depara com uma verdade que muitos preferem esconder? Graham Chapman, um dos membros fundadores do lendário grupo cômico britânico Monty Python, foi muito mais do que o rosto dos esquetes surreais e das paródias irreverentes que transformaram o humor para sempre.
Por trás dessa fachada de ironia e genialidade cômica, havia um homem que desafiava as normas em silêncio, enfrentando as contradições de uma sociedade britânica ainda presa a estruturas conservadoras. Chapman não só ousou fazer o mundo vir com cavaleiros em busca de cálices inexistentes ou homens crucificados cantando melodias otimistas, mas também teve a coragem de se declarar gay numa época em que isso era quase uma sentença de ostracismo. Harris Lemelchiad. Como uma peruca loira e uma maquiagem extrema podem desafiar o sistema de valores de uma cultura inteira? A resposta está na figura de Harris Lemelchiad, mais conhecido por seu alter ego artístico, Divine. Nascido em Baltimore no ano de 1945, Melchiad foi muito mais do que um ator ou um performer drag. Ele foi uma força cultural que quebrou padrões, incendiou preconceitos e deu um novo rosto à dissidência queer no cinema underground dos Estados Unidos. Por trás de sua estética transgressora e de sua presença descomunal, escondia-se um homem complexo, tímido e surpreendentemente reservado, cuja vida foi marcada por uma dualidade constante em a do ícone provocador e a do ser humano ferido em busca de aceitação. John Dow, talento silenciado pela sombra do preconceito. O que acontece quando o talento não é suficiente para sobreviver em uma indústria que pune o silêncio e recompensa a aparência? John Dow, ator norte-americano que trabalhou ativamente entre as décadas de 1940 e 1960, hoje é uma figura pouco conhecida até mesmo entre os amantes do cinema clássico. No entanto, sua história pessoal oferece uma janela para um capítulo oculto de Hollywood, um em que a repressão e o medo eram moeda corrente para aqueles que não se encaixavam nas normas sexuais impostas pelo sistema. Dow, como tantos outros, viveu sob o peso de uma vida dupla. Em público, um ator comprometido e sério. Em privado, um homem homossexual que sabia que sua verdade podia lhe custar tudo. John Iman, o cavaleiro do duplo sentido britânico. Será que um personagem de comédia pode mudar a percepção de uma nação inteira sobre a homossexualidade sem dizer uma única palavra sobre o assunto? No caso de John Iman, a resposta é um sonoro sim. Nascido em Blackpool, Inglaterra, em 1935, Iman se tornou um dos rostos mais reconhecidos da televisão britânica graças ao seu papel como o excêntrico Sr. Humphries na série Are You Being Served? Por mais de uma década, seu personagem afeminado, histriônico e eternamente solteiro tornou-se uma figura emblemática da televisão, deixando uma marca indelével tanto no humor britânico quanto na representação LGBTQ+. Jonathan Frid, o vampiro que escondeu mais do que presas. Será que um personagem sombrio pode revelar mais sobre um ator do que qualquer entrevista ou confissão? Jonathan Frid, nascido no Canadá em 1924, alcançou fama internacional ao interpretar o icônico vampiro Barnabas Collins na novela gótica Dark Shadows. O personagem, envolto em tragédias, segredos e paixões ocultas, cativou o público entre 1966 e 1971. Mas enquanto o mundo se fascinava com o mistério de Collins, Frid mantinha suas próprias sombras bem protegidas em sua homossexualidade, um aspecto de sua vida que ele nunca discutiu publicamente. Maurice Evans, o mestre de Shakespeare que viveu nas sombras. O que acontece quando a maestria nos palcos esbarra no muro invisível do silêncio pessoal? Maurice Evans, um dos atores britânicos mais respeitados de sua geração, deixou uma marca inesquecível na história do teatro clássico e na evolução da televisão. Nascido em Dorchester, Inglaterra, no ano de 1895, Evans foi um intérprete prolífico, aclamado por suas versões teatrais de Shakespeare, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Seu Hamlet foi elogiado como um dos mais introspectivos e emotivos do século XX. No entanto, enquanto sua voz ressoava com versos de tragédia e poder, sua vida pessoal permanecia em um silêncio ainda mais dramático. Michael Jeter, a alma sensível por trás do humor. Será que alguém cuja risada iluminava a tela pode carregar uma realidade tão pesada fora dela? Michael Jeter, nascido no Tennessee em 1952, foi um daqueles atores que transformavam papéis secundários em momentos inesquecíveis. Com uma mistura única de ternura, vulnerabilidade e habilidade cômica, brilhou tanto na televisão quanto no cinema. Seu papel em Evening Shad lhe rendeu um prêmio Emmy, e sua interpretação em A Espera de um Milagre tocou corações com uma autenticidade inigualável. Mas por trás desse talento estava um homem que lutava em silêncio com o peso do estigma, da doença e do medo. Richard Deacon, o comediante que escolheu a discrição como refúgio. O que se esconde por trás do sorriso discreto de quem nunca teve a oportunidade de contar sua própria história?
Richard Deacon, nascido na Filadélfia em 1921, foi durante décadas um dos rostos mais reconhecidos da televisão americana. Seu porte distinto, sua voz nasal e seu timing cômico impecável o transformaram em um coadjuvante indispensável. Ele foi especialmente lembrado por seu papel como Mel Coley, o pomposo produtor em The Dick Van Dyke Show, onde seu contraste com o personagem de Murray Amsterdã era uma fonte inesgotável de risadas. Mas fora dos estúdios, Deacon levava uma vida completamente diferente, marcada pela discrição, solidão e uma necessidade urgente de preservar sua privacidade. Sir Michael Redgrave, o ator de linhagem nobre e segredos complexos, que preço paga um homem quando toda a sua existência está presa entre o palco e o segredo? Sir Michael Redgrave, nascido em 1909 em Bristol, Inglaterra, foi um dos atores mais ilustres do teatro britânico. Aclamado por suas interpretações de Shakespeare e por seus trabalhos no cinema, Redgrave não apenas representou o auge da tradição teatral, mas também fundou uma das dinastias teatrais mais reconhecidas do Reino Unido. Pai dos atores Vanessa, Corinne Lynn Redgrave, seu nome tornou-se sinônimo de excelência nos palcos. No entanto, por trás dessa fachada de respeitabilidade, Redgrave levava uma vida pessoal muito mais complicada do que o público imaginava. Tommy Kirk, a estrela mirim que a Disney deixou para trás. O que acontece quando o sonho americano se transforma em pesadelo por causa de uma verdade que não pode ser escondida? Tommy Kirk, nascido em 1941 em Louisville, Kentucky, foi durante sua adolescência uma das principais figuras do cinema familiar americano. Seu carisma juvenil, seu rosto limpo e seu estilo natural o transformaram no queridinho dos estúdios Disney. Ele estrelou filmes como O Ler, The Shaggy Dog e Swiss Family Robinson, onde interpretava o garoto ideal que qualquer família americana gostaria de ter como filho. Mas fora do set, Kirk enfrentava um conflito que não podia resolver com a magia de Hollywood. Aos 17 anos, ele começou a tomar consciência de sua orientação sexual. Em uma época em que a homossexualidade não era apenas um tabu, mas também ilegal em muitos estados do país, essa revelação foi devastadora. Sua vida privada, que ele havia conseguido manter separada de sua carreira, foi abalada quando a Disney descobriu que ele tinha um relacionamento com outro jovem. A resposta foi rápida e categórica. Cancelaram seu contrato sem maiores explicações. Kirk, mesmo sendo menor de idade, ficou de um dia para o outro fora do sistema que o havia transformado em uma estrela. Dean Arbus, a voz angelical que guardou um segredo durante décadas. Será possível que a doçura de uma voz esconda uma vida de silêncio forçado? Dean Arbus, nascido no Alabama em 1930, alcançou fama internacional graças ao seu papel como Gomer Pyle na série The Andy Griffith Show e em seu spin-off Gomer Pyle, o SMC. Seu personagem, ingênuo, amável e dono de uma voz melodiosa, conquistou o coração do público americano durante os anos 60. Além da comédia, Arbus era um barítono excepcional e gravou mais de 40 álbuns musicais ao longo de sua carreira. No entanto, sua vida pessoal era totalmente oposta à sua imagem pública, em um mundo de cautela, medo e segredo. Durante mais de 40 anos, Arbus manteve um relacionamento estável com Stankas Valader, um ex-bombeiro havaiano que conheceu nos anos 70. Apesar de compartilhar sua vida com ele, o ator nunca falou publicamente sobre sua sexualidade durante sua fase mais famosa na televisão. Não era o medo da rejeição do público que o impedia, mas sim as estruturas rígidas da indústria. Sabia-se que uma única manchete poderia acabar com uma carreira, e Arbus, com sua imagem de ícone familiar, não podia se dar a esse luxo. Tabby Hunter, o galã fabricado por Hollywood que escondia seu amor proibido. O que acontece quando a indústria que te leva ao estrelato também te obriga a apagar sua essência? Tabby Hunter, nascido como Arthur Engrelkelme em 1931, foi um dos rostos mais cobiçados do cinema durante dos anos 50. Sua beleza angelical, seu físico atlético e seu sorriso impecável fizeram dele um símbolo sexual e o garoto ideal das telonas. As adolescentes penduravam seu pôster nas paredes e os estúdios se encarregavam de promover sua imagem como o namorado perfeito das estrelas femininas da época. Mas tudo não passava de uma encenação, cuidadosamente orquestrada para encobrir uma verdade que, se viesse à tona, poderia destruí-lo. Tabby Hunter era gay. Anthony Perkins, o rosto do terror que escondia seu próprio pesadelo.
Será que um homem que encarnou a loucura de Norman Bates poderia ter vivido com um tormento ainda mais profundo fora das telas? Anthony Perkins, nascido em 1932, é lembrado por sua interpretação icônica em Psicose, de Alfred Hitchcock. Seu olhar intenso, sua voz entrecortada e sua capacidade de transmitir vulnerabilidade por trás da superfície criaram um personagem inesquecível. Mas o verdadeiro suspense de sua vida não estava no roteiro, e sim nos segredos que ele precisava guardar para preservar sua carreira. Desde muito jovem, Perkins sabia que era gay, mas na Hollywood puritana dos anos 50 e 60, isso equivalia a uma sentença de morte profissional. Robert Reed, o patriarca fictício que escondeu sua verdade mais real. O que acontece quando a figura paterna mais querida da televisão vive sob um segredo que nunca ousa dizer em voz alta? Robert Reed, nascido em 1932, entrou para a história como Mike Brad, o carinhoso e paciente pai de 6 filhos na popular série The Brad Boom. Durante os anos 70, seu personagem se tornou um ícone da família americana ideal, compreensivo, moralista e sempre com a palavra certa. Mas o que milhões de telespectadores ignoravam era que, por trás dessa figura tão querida, havia um homem profundamente dividido entre a imagem que precisava manter e a vida que realmente desejava viver. Richard Chamberlain, o galã que viveu preso em seu próprio espelho. Como é ser desejado por milhões enquanto se teme que descubram seu verdadeiro reflexo? Richard Chamberlain, nascido em 1934, foi durante mais de 3 décadas um dos atores mais admirados do cinema e da televisão. Sua beleza clássica, sua voz profunda e seu talento natural o transformaram no protagonista perfeito de grandes produções românticas e éticas. De Dr. Kildare aos Pássaros Feridos, Chamberlain foi o arquétipo do galã irresistível. Mas enquanto interpretava esses papéis de apaixonado, seu verdadeiro eu vivia nas sombras, reprimido por uma indústria que só aceitava uma versão da masculinidade, a heterossexual. George Takei, do silêncio estelar a voz mais poderosa do universo LGBTQ+. O que acontece quando um homem que passou metade da vida se escondendo se torna, de repente, uma das vozes mais influentes pela igualdade? George Takei, nascido em Los Angeles no ano de 1937, é mundialmente lembrado por interpretar o Sr. Sulu na série original de Star Trek. Seu personagem, parte da equipe diversa e idealista da Enterprise, foi símbolo de inclusão racial numa época em que a televisão americana ainda era dominada por estereótipos brancos. Mas a verdadeira história de Takei foi, durante décadas, conhecida apenas por poucos, a de um homem gay nipo-americano que viveu sob a sombra do preconceito e do medo. Sherman Ainsley. Alguém pode fazer milhões de pessoas rirem enquanto esconde toda a sua vida nos bastidores. Sherman Ainsley, nascido na Filadélfia em 1938, é amplamente reconhecido por seu papel como George Jefferson na icônica série The Jeffersons, um dos primeiros programas a retratar uma família afro-americana de classe alta com humor, perspicácia e sem estereótipos. Com seu jeito enérgico de andar, seus gritos exagerados e uma comicidade quase explosiva, Ainsley se tornou um ícone da televisão afro-americana. Mas por trás do temperamento do personagem, havia um homem radicalmente diferente, reservado, silencioso e com um segredo que nunca quis confirmar em vida. Apesar da fama, Ainsley era notoriamente esquivo com a imprensa. Ele não se casou, não teve filhos conhecidos e raramente comparecia a eventos públicos. Ele vivia longe dos holofotes da mídia, dedicando seu tempo à música, à leitura e a uma vida solitária que surpreendia aqueles que o conheciam apenas por sua personalidade estridente. Durante anos, rumores sobre sua homossexualidade circularam, mas ele nunca os confirmou ou negou. Sua resposta era sempre a mesma: silêncio absoluto. Victor Buono. Poderia um homem que interpretou os personagens mais exagerados e maquiavélicos do cinema ter vivido uma existência marcada pela contenção e pelo segredo? Victor Buono, nascido em 1938 em San Diego, conquistou um lugar na história do cinema graças às suas inesquecíveis atuações como vilão. Seu físico robusto, sua dicção impecável e seu olhar penetrante faziam dele a escolha perfeita para interpretar aristocratas diabólicos, criminosos caricatos ou excêntricos fora do comum.
O mundo lembra principalmente por seu papel em O que Terá Acontecido a Baby Jane, onde contracenou com Bette Davis. Mas o que ninguém conhecia de verdade era a história do homem real por trás da máscara. Buono era um ator de caráter, um mestre na ironia e no humor sutil. Também era um amante da poesia, um homem culto, refinado, com interesses que iam muito além dos roteiros de Hollywood. Em entrevistas, ele se permitia brincar sobre sua solteirice, dizendo que nunca tinha encontrado a mulher certa, mas na verdade nunca procurou uma. Vitor Buono era homossexual e, como muitos de seus contemporâneos, sabia que assumir isso publicamente significaria uma condenação profissional imediata. Sal Mineo, o ídolo trágico que caiu quando quis viver com verdade. Quão alto pode voar uma estrela antes que o peso de sua verdade a arraste para o esquecimento? Sal Mineo, nascido em 1939 em Nova York, foi um dos atores jovens mais promissores dos anos 50. Seu papel como John Plato Crawford em Juventude Transviada não só lhe rendeu uma indicação ao Oscar, como também o consolidou como o rosto melancólico e rebelde de uma geração. Ele dividiu a tela com James Dean e Natalie Wood por um breve, mas intenso período. Foi a personificação da sensibilidade masculina no cinema americano. Mas sua verdadeira história, como tantas outras em Hollywood, se desenrolou em silêncio. Mineo era homossexual. Desde muito jovem ele sabia que seu desejo não correspondia ao que o sistema esperava dele. No auge de sua carreira, a indústria lhe ofereceu contratos, mas com condições, encontros arranjados com atrizes, aparições públicas controladas e vigilância rigorosa de sua vida privada. Durante anos ele jogou, mas o fez com desconforto crescente. Em entrevistas, ele evitava o assunto e, embora as pessoas próximas dele soubessem a verdade, ele nunca compartilhava com seu público. Paulo Winfield. A arte de um homem pode ser tão poderosa que sua verdade pessoal fale mesmo quando ele permanece em silêncio? Paul Winfield, nascido em Los Angeles em 1941, foi um dos atores afro-americanos mais respeitados de sua geração. Com uma voz profunda, temperamento clássico e capacidade de atuação impecável, ele se destacou no cinema, na televisão e no teatro. Sua interpretação como o pai de um jovem assassinado em A Soldeira lhe rendeu uma indicação ao Oscar, abrindo caminho para atores negros que raramente eram considerados para papéis de tamanha complexidade emocional. Mas, enquanto sua carreira ganhava destaque, sua vida pessoal continuava sendo um espaço cuidadosamente protegido. Durante décadas, Winfield manteve sua sexualidade longe dos holofotes. Embora fosse gay e mantivesse um relacionamento estável por mais de 30 anos com o arquiteto Charles Elan Jr. Nunca declarou isso publicamente durante o auge de sua carreira. A razão era clara: ser um homem negro e homossexual em Hollywood nos anos 70 e 80 era uma combinação que a indústria simplesmente não estava preparada para aceitar. Se revelar-se era arriscado para qualquer ator, era ainda mais para alguém que também tinha que lidar com o fardo do racismo estrutural. Jack Rambo. O que é preciso para transformar uma vida de segredos em uma missão de visibilidade e dignidade? Jack Rambo, cujo nome verdadeiro era Norman J. Rambal, nasceu no Texas em 1941. Durante as décadas de 70 e 80, ele foi um dos galãs mais cobiçados da televisão americana, aparecendo em sucessos como Another Road, All My Children, principalmente Dallas, onde interpretou Jack Evin. Com seu rosto perfeito, seu olhar intenso e seu sorriso encantador, parecia feito sob medida para os sonhos femininos da época. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente esculpida por Hollywood, escondia-se uma identidade que não tinha lugar no mundo que o havia alçado ao estrelato. Durante anos, Rambo escondeu sua homossexualidade, temendo que revelá-la significasse o fim de sua carreira. Ele vivia uma vida de aparências, cercado de rumores que nunca eram confirmados e evitava a todo custo dar entrevistas pessoais. Mas em 1991, após ser diagnosticado com HIV, ele tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a percepção pública da doença e da comunidade LGBTQ+, na televisão. Howard E. Rollins Jr. O que acontece quando a intensidade artística de um ator não é suficiente para protegê-lo do julgamento moral de uma época que não perdoa diferenças? Howard E. Rollins Jr.
Nascido em Baltimore em 1950, ele era considerado um dos talentos mais promissores da televisão e do cinema americanos. Sua ascensão à fama foi meteórica após sua atuação em Ragtime, de 1981, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Mas foi na série In the Heat of the Night que ele se consagrou diante de milhões de lares como Virgil Tibbs, um detetive afro-americano brilhante, tenaz e comprometido. No entanto, fora das câmeras, Rollins travava suas próprias batalhas contra demônios que jamais poderiam ser escritos no roteiro. Embora nunca tenha declarado publicamente sua homossexualidade, era sabido por seu círculo mais íntimo que ele mantinha relações com homens. Vivi numa época em que ser um homem negro, gay e visível na televisão nacional era simplesmente inaceitável para muitos setores do público e da indústria. A pressão para esconder sua verdade era imensa, e essa repressão interna se tornou um fardo que o levou por caminhos obscuros. Leslie Jordan. E se a maior forma de rebelião fosse simplesmente não se esconder? Leslie Jordan, nascido em Chattanooga no ano de 1955, foi um daqueles atores que, só de aparecer na tela, já roubavam a cena. Baixinho, com uma voz aguda, olhar travesso e um senso de humor afiado como uma lâmina, Jordan se tornou uma figura querida da televisão americana. Seu papel como Beverly Leslie em Will e Grace não só lhe rendeu um Emmy, como também o consolidou como um dos ícones mais queridos da comunidade LGBTQ+. Mas chegar até esse ponto não foi fácil. Na juventude, Jordan viveu uma infância marcada pela repressão do sul conservador dos Estados Unidos. Ele cresceu em um ambiente onde a homossexualidade não era apenas um tabu, mas também motivo de zombaria e punição. Na adolescência, ela recorreu ao alcoolismo e às drogas, em parte para silenciar sua dor e em parte para sobreviver emocionalmente em um mundo que não oferecia espaços seguros. Ele foi preso várias vezes, internado em reabilitação e forçado a se reconstruir do zero. John Barrowman. O que acontece quando a ficção científica, um gênero cheio de imaginação, se torna o cenário perfeito para uma verdade real que foi silenciada por anos? John Barrowman, nascido na Escócia em 1967 e criado nos Estados Unidos, é conhecido mundialmente por seu papel como o Capitão Jack Harkness em Doctor Who e seu spin-off Torchwood. Carismático, elegante com uma energia de palco avassaladora, Barrowman quebrou paradigmas ao interpretar um dos primeiros personagens abertamente unissexuais em uma série de televisão de alcance global. Mas o caminho que percorreu até chegar lá não foi tão livre quanto o personagem que o consagrou. No início de sua carreira como ator, Barrowman manteve sua orientação sexual em segredo. Nas audições, evitava qualquer gesto ou palavra que pudesse levantar suspeitas. Ele sabia, como tantos outros antes dele, que ser abertamente gay ainda podia significar a perda de oportunidades importantes. Ele representava o tipo de vilão que as produtoras queriam vender ao público feminino, e isso vinha com condições. Foi no teatro, e especialmente em produções do West End em Londres, que ele começou a encontrar mais liberdade para ser ele mesmo. Lá, nos bastidores, sua verdade deixou de ser uma ameaça. J. Davidson, a esfinge de Hollywood que desapareceu antes que a fama o devorasse. É possível alguém chegar ao estrelato sem procurá-lo e ir embora justamente quando todos pedem para que fique? J. Davidson, nascido na Califórnia em 1968, mas criado na Inglaterra, irrompeu no cinema como um mistério vivo. Seu papel em The Crying Game, intitulado Jogo de Lágrimas em espanhol, onde interpretava Jill, uma cantora trans com um segredo central para a trama, lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 1993. Sua atuação foi hipnótica, enigmática e desarmante. Mas Davidson nunca foi um ator convencional, e o que para muitos teria sido o início de uma carreira brilhante, para ele foi o começo do fim. Davidson não tinha aspirações de fama. Trabalhava como assistente de figurino em Londres quando foi descoberto por acaso em uma festa. O diretor Neil Jordan, impactado por sua presença andrógena e seu aura única, o escolheu para um papel que exigia uma ambiguidade impossível de fingir. Sua interpretação foi aclamada, mas Davidson nunca se sentiu confortável com a exposição.
Em entrevistas, deixou claro que não gostava de atuar, que detestava as câmeras e que a fama era um fardo, não um presente.